Fala aí galera, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje vamos falar aqui os pontos positivos e negativos do Poco X6 Pro ao lado aí do Galaxy A55, atualmente um dos intermediários ou intermediários premium mais procurados do mercado, porque eles oferecem o melhor custo-benefício. Mas, como nada que o homem constrói é perfeito, cada um desses aparelhos aqui tem pontos positivos e pontos negativos que a gente vai apresentar para vocês aqui e comentar ao longo do vídeo. Antes de mais nada, já peço a vocês para se inscreverem no nosso canal. Tô cansado de pedir isso aqui para vocês, né? Mas fazer o que, né? Faz parte do processo. Mas peço a vocês para se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, gosta do nosso conteúdo. Se inscreve aí, parceiro. Deixa o seu like também para fortalecer. Links de compra desses modelos na descrição do vídeo, caso vocês se interessem em comprar com links confiáveis, em lojas confiáveis, que recomendamos sempre aqui no canal. Se tiver qualquer outra dúvida, me chama na seção dos comentários ou no meu direct do Instagram, porque o meu Instagram é aberto, então vocês podem entrar lá e me mandar mensagens sobre um produto que você está querendo comprar, sobre um produto que você comprou e está com problema, quer ajuda, pode me chamar lá, mano, que é nóis. Bom, Poco X6 Pro, esse aqui é a versão de 512 GB de armazenamento com 12 GB de memória RAM, ao lado aqui do Galaxy A55. Já que a gente está falando do Poco X6 Pro, lembrando que se você não tem condições de comprar um aparelho como esse, estamos rifando ele. Tem um link da rifa aqui na descrição do vídeo também, né? 99 centavos cada bilhete para vocês participarem, muito barato, com o mínimo de 5. Aí você tem 5 chances de ganhar, paga R$ 4,95 e tá tudo certo. Qualquer dúvida, me chama no meu Instagram, tem um WhatsApp lá no site da rifa também, no link da rifa, e tem meu Instagram também para vocês me chamarem para tirar uma eventual dúvida aí que vocês tenham. Então, esses dois aparelhos aqui são atualmente os dos melhores custos-benefícios do mercado. Esse aqui custando aproximadamente R$ 2.200 a R$ 2.500. Eu estava olhando na Amazon Brasil, com o estoque no Brasil. Até R$ 2.500 você compra esse aparelho na versão de 512 GB de armazenamento. Já esse aqui é oferecido com a versão máxima de até 256 GB de armazenamento, custando aproximadamente R$ 2.000, R$ 2.100. Tem também a versão de 128, que custa menos ainda, aproximadamente R$ 1.700 a R$ 1.800, depende também da forma que você vai pagar, se à vista no Pix ou a prazo, aí a prazo fica um pouquinho mais caro. A mesma coisa o Poco X6 Pro, tem também a versão de 256, que custa abaixo de R$ 2.200. Então, fica a seu critério. Eu gosto muito de falar de preços aqui, porque possa ser que você esteja visualizando esse vídeo 6 meses depois que eu gravei o vídeo. Mas enfim, tá tudo aí na descrição do vídeo e vamos pro vídeo. Bom, o primeiro ponto que eu queria abordar aqui sobre esses dois aparelhos, de pontos positivos e pontos negativos, é que o Poco X6 Pro, ele vem com um adaptador de carga na caixa de 67 watts. Para você que usa muito smartphone, precisa recarregar ele muito rapidamente, esse é um ponto que você precisa levar em conta, porque o Poco X6 Pro, esse adaptador aqui que vem na caixa dele, é extremamente eficiente e você consegue, olha só, já com padrão nacional, você consegue recarregar o aparelho completamente em menos de 55 minutos. Se você precisa ali apenas de 50% da bateria para sair rápido, em menos de 15 minutos você já tem 50% da bateria praticamente. Então é um carregamento muito rápido. E como acontece em todos os aparelhos, depois que passa dos 50%, a carga vai ficando um pouquinho mais lenta automaticamente, até mesmo para proteger a bateria, né? A vida útil da bateria. Já um dos pontos mais negativos do Galaxy A55 é que ele vem com adaptador de carga na caixa de apenas 15 watts. Olha só, em pleno ano de 2024 e a Samsung ainda faz essa sacanagem com a gente, apenas 15 watts, né? Fazer o quê? Porque esse aparelho aqui foi lançado no Brasil, meu irmão, custando quase R$ 3.000. Então eu acho uma vergonha a Samsung lançar um aparelho como esse, custando quase R$ 3.000 com adaptador de carga na caixa de apenas 15 watts. E você leva praticamente 2 horas para completar a carga na bateria do aparelho, que é de 5.000 mAh. Então, velho, ponto fraco do aparelho é esse aí. Mas claro que pelo menos você pode comprar o adaptador de carga separadamente. E o máximo que ele suporta não é 67 watts, é 25 watts. Então, para o Galaxy A55 não adianta você comprar um adaptador de carga de 35, 45 watts, porque ele não vai recarregar nessa potência. Ele só recarrega na potência máxima que ele suporta, 25 watts. Mas, mesmo assim, se você utiliza um adaptador de maior
de maior potência, 35, 45 watts, não tem nenhum problema você utilizar o carregador. Apenas o aparelho vai receber a carga máxima que ele suporta, até 25 watts, mesmo o carregador sendo de 45 watts, por exemplo. Okay? Um outro ponto que não é tão significativo, mas eu acho que vale a pena a gente deixar essa observação aqui nesse vídeo, é que o Poco X6 Pro, ele vem com essa case de proteção emborrachada, que é uma case de ótima qualidade. Já vem na caixa do aparelho e fica muito bonito no aparelho. E aí, se você acabou de comprar o aparelho, não quer comprar uma case separadamente, pelo menos o Poco X6 Pro, ele já vem com a case na caixa. O Galaxy A55, infelizmente, não vem com nenhum tipo de case na caixa. Então, esse é um outro ponto negativo do Galaxy A55. Agora, sim, um ponto positivo para o Galaxy A55, né? Porque, como falamos, não tem nada perfeito. Todos os produtos têm pontos negativos e pontos positivos. Então, o Poco X6 Pro, ele não grava em 4K a 30 ou 60 fps na câmera frontal. Esse é um ponto negativo da grande maioria dos celulares chineses. Eles cortam esse recurso para baratear o smartphone, inclusive. E o Galaxy A55 não, ele de boa, mesmo sendo um intermediário com processador até mais fraco que o presente aqui no Poco X6 Pro, ele grava em 4K a 30 fps na câmera frontal. Deixa eu virar aqui, olha só, olha o recurso UHD 30 fps. Na principal também é limitada a 30 fps, mas não é ruim. Eu normalmente gravo meus vídeos aqui em 4K a 30 fps. Inclusive esse vídeo eu estou gravando através do Galaxy AS24 no modo cinema. Vocês estão vendo que está desfocando aqui o fundo. E a qualidade é em 4K a 30 fps. Eu acho que o 60 fps é mais interessante para quem vai gravar o vídeo em movimento. Tá ali utilizando, tá andando pela rua. Eu acho que é mais interessante para esse tipo de gravação. Mas parado aqui não faz sentido gravar em 60 fps. Bom, então esse é um ponto positivo do Galaxy A55. Além da câmera frontal gravar em 4K, ele grava também em 4K a 30 fps na câmera principal e na ultra grande angular. Porque o Poco X6 Pro, ele também tem câmera ultra grande angular, aquela câmera com um ângulo mais aberto, mas não grava em 4K, somente em Full HD a 30 fps. Ah, rapaz, um outro ponto positivo do Poco X6 Pro em comparação com o Galaxy A55 está aqui em seu display. Apesar dos dois aparelhos terem aqui display Super AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz, o Poco X6 Pro se destaca porque o display dele tem resolução 1.5K, que é acima de Full HD+. Não sei se isso é um ponto tão positivo para vocês. Eu particularmente vejo que não faz muito sentido um smartphone hoje ter resolução de tela acima de Full HD+, porque você não consegue ter essa percepção no display. Quando você está reproduzindo o vídeo, não tem essa percepção, a tela é muito pequena para você ter essa percepção. Então, eu acho que Full HD Plus já é mais do que o suficiente para qualquer smartphone do mercado. Por outro lado, ambos os aparelhos têm aí tela Super AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz e nítidos de brilho bem alto, né, acima de 1000, para você conseguir visualizar tranquilamente o conteúdo mesmo utilizando o aparelho aí debaixo do sol. Então, para você que trabalha na rua e precisa de um smartphone ali para utilizar muito na rua, você precisa de um smartphone com tela Super AMOLED, porque celulares com tela IPS você não vai ter esse benefício. Celulares com tela IPS, quando você tenta enxergar o conteúdo debaixo da luz do sol, você não enxerga nada, porque a tela parece que apaga, mesmo o brilho estando no alto. Então, pense bem. Um outro ponto positivo que está aqui no Galaxy A55 é a questão das atualizações do sistema. Ao meu ver, eu que já tenho testado diversos celulares aqui da Samsung, Motorola e Xiaomi, percebo que a Samsung tem uma melhor política com relação às atualizações do sistema. É difícil você ver um aparelho da Samsung depois de uma grande atualização apresentar bugs grotescos. Não é comum um celular da Samsung depois de uma grande atualização apresentar algum tipo de bug grotesco que impede você de utilizar determinada funcionalidade do aparelho. Isso acontece muito constantemente nos aparelhos da Xiaomi e nos aparelhos da Motorola também. Inclusive está rolando muitas críticas com relação ao Poco X6 Pro, porque ele já vem de fábrica com a nova versão do sistema operacional da Xiaomi, apelidada de HyperOS. A Xiaomi modificou, antes era chamada de MIUI 13, MIUI 14 e agora não.
é HyperOS. E mesmo o aparelho tendo uma bateria de 5.000 mAh, tem muita gente criticando a autonomia de bateria com essa versão do sistema operacional, porque parece que ela não foi bem otimizada para uma melhor autonomia de bateria. E o Galaxy A55 ele tem uma bateria com a mesma capacidade. E não vejo críticas nesse sentido, pelo menos não por agora, porque possa ser que isso aconteça depois do Galaxy A55 receber a atualização do Android 15. Isso pode acontecer. Mas o ponto que a gente quer abordar aqui é sobre a questão de atualização do sistema. Esse aparelho aqui, o Galaxy A55, tem promessas de receber 4 anos de atualizações no Android, ou seja, 4 novas versões do Android. Atualmente ele está com o Android 14 sob a On UI 6.1 e tem promessa aí para ele receber o Android 15, o Android 16, o Android 17 e até o Android 18. Muito provavelmente o Poco X6 Pro vai receber aqui 3 anos de atualizações ou 3 versões do Android. Atualmente está com o Android 14 e posteriormente pode receber aí a HyperOS 2.0 baseada no Android 15, depois no Android 16 e eu acho que no máximo até o Android 17. O máximo é 3, até onde eu sei. Mas enfim, o ponto positivo fica para o Galaxy A55 por causa da questão de atualizações de uma forma geral. Bom, agora mais um ponto positivo e um ponto negativo para cada um desses aparelhos. O ponto positivo do Poco X6 Pro com relação ao armazenamento, que a gente falou no início do vídeo. Esse aparelho aqui é disponibilizado em 512 GB de armazenamento e memória UFS 4.0, que é a mesma tecnologia presente no Galaxy S24 Ultra, para vocês terem uma noção. Já o Galaxy A55, né, ele perde porque só é oferecido em até 256 de armazenamento. E você consegue comprar o Poco X6 Pro com 512 GB por praticamente o mesmo preço do Galaxy A55 com 256 GB de armazenamento. E detalhe, mesmo o Galaxy A55 tendo aí 256 de armazenamento, a memória UFS dele é 3.1, que é igualmente boa se comparado à do Poco X6 Pro. É uma leitura de armazenamento bem avançada, leitura de memória mais rápida, assim como é a 4.0. Pelo menos não é 2.0 do Redmi Note 13, que ainda assim, só pelo fato do aparelho ter essa tecnologia de armazenamento UFS, já é um ponto super positivo, porque não tínhamos isso antigamente. Então não era armazenamento UFS, então a leitura de memória era mais lenta. Então os aparelhos apresentavam engasgos, lentidões com mais frequência do que hoje. Então os intermediários de hoje, se a gente pegar de exemplo aí o Redmi Note 13, que custa R$ 1.200, ele tem um excelente desempenho por causa do armazenamento UFS 2.2. Bom, mais um ponto positivo aqui para cada um desses aparelhos. E o ponto positivo vai para o Galaxy A55 por causa da garantia da fabricante. O aparelho é vendido oficialmente aqui no Brasil, então ele tem 1 ano de garantia da fabricante. Se ele der algum problema durante o seu tempo de uso, durante o primeiro ano de uso, você tem assistência autorizada da Samsung aqui para reparar o aparelho. Você não vai ter esse benefício com o Poco X6 Pro. Porque se você compra aí através da Amazon Brasil, do Mercado Livre, a garantia que você tem é 3 meses de garantia do vendedor. E aí se o aparelho eventualmente dá algum problema, o que é muito difícil, muito raro, você vai ter que recorrer ao vendedor, a quem você comprou o aparelho e não a fabricante do smartphone. Então, pontos positivos e pontos negativos para cada um dos aparelhos, né? Você vai colocar na balança e ver o que é melhor para você. Bom, mais um ponto positivo aqui que vai para o Poco X6 Pro está com relação ao processador. O processador presente nele é o Dimensity 8300 Ultra da MediaTek, que é um processador bem parrudão, que tem uma frequência máxima de 3.35 GHz. Então, em termos de desempenho, esse aparelho não deve em nada, porque além desse processador, tem 12 GB de memória RAM, né? Memória RAM, inclusive com tecnologia atualizada, que eu não lembro exatamente se é DDR4 ou DDR5X, não lembro exatamente, né? Bugou minha mente agora, me ajuda na seção dos comentários. Mas enfim, a questão toda é que o armazenamento UFS, o processador e a quantidade de memória RAM ajuda muito no desempenho para você fazer qualquer tipo de atividade no dia a dia com esse smartphone. O Galaxy A55 ele tem um processador abaixo do que está presente ali no Poco X6 Pro, mas não é um processador fraco. É o Exynos 1480 da Samsung, é da própria Samsung. É a Samsung que fabrica esse processador, que inclusive faz mais de 700 mil pontos no teste de desempenho no AnTuTu Benchmark. O Poco X6 Pro faz mais de 1 milhão e 200 mil pontos. Então, só para vocês terem uma noção de um aparelho para o outro. Apesar de ser um processador abaixo,
ele não vai te deixar na mão com relação ao desempenho. E no caso dele aqui, ele é oferecido com no máximo 8 GB de memória RAM, mas tem armazenamento UFS e tem esse processador que tem um conjunto de hardware para não deixar o aparelho engasgar com as atividades diárias. Então, com relação ao desempenho, nenhum desses dois aparelhos aqui ficam devendo, apesar de um ter uma configuração de hardware inferior ao do outro. Mas no uso prático, você não vai ter problema nenhum, né? Você pode pesquisar à vontade aí, você não vai ver ninguém criticando o desempenho do Galaxy A55, nem mesmo do seu antecessor, o Galaxy A54. Então, fiquem ligados. E para finalizar, mais um ponto positivo que vai para o Galaxy A55, que está com relação à certificação, que o A55 ele tem a certificação IP67, que é uma resistência à água e poeira, ou seja, esse aparelho aqui é tão resistente que você pode enfiar dentro d'água, água doce, água de piscina, ele é resistente, ele não vai dar problema por causa disso. Ó. Tem uma certificação aqui, se você abrir a tampa traseira dele, você vai ver um revestimento aqui, que é muito interessante. Isso não está presente no Poco X6 Pro. Na verdade, o Poco X6 Pro ele tem uma resistência, uma certificação que é IP54. Então, é um aparelho que você não pode submergir na água, ele não é resistente. Se você tomar uma chuva forte, se eventualmente cair no vaso sanitário ou numa poça d'água, ele pode vir a dar problema mais cedo ou mais tarde. Pode não dar problema de imediato, mas amanhã depois pode sim dar algum problema. O Galaxy A55 tem a mesma certificação do Galaxy A54, modelo lançado anteriormente, que eu já testei, enfiei dentro d'água e não teve nenhum problema. Na verdade, todos os aparelhos que eu já recebi aqui com certificação IP67 ou IP68, nenhum deram problema em minhas mãos, exceto o Galaxy A51s, que ele deu um probleminha com... apareceu uma mensagenzinha na tela dizendo que tinha umidade no conector de carregamento, mas isso acontece muito quando você mergulha o aparelho na piscina, ou de repente você usa o aparelho dentro das calças, o suor acaba oxidando o conector de carregamento e muitas pessoas não se ligam nisso, e por isso que dá essa mensagenzinha. Aí você tem que limpar o conector de carregamento com álcool isopropílico, dá uma borrifada, não tem nenhum problema. Esse álcool é o mesmo álcool que os técnicos utilizam para limpar placa de eletrônicos, então não tem nenhum problema. Você pode dar um banho no smartphone com álcool isopropílico. Na verdade, você não pode dar um banho por causa das câmeras, né? Mas é especificamente para você limpar o conector de carregamento, que pode ficar oxidado. Na maioria das vezes funciona e talvez não funcione, dependendo do problema que está no seu smartphone. Mas é assim que eu soluciono os problemas aqui. Mas enfim, pessoal, esse é o comparativo do Galaxy A55 ao lado do Poco X6 Pro. Se ficou algum outro ponto que eu deveria ter mencionado aqui e não mencionei, comenta na seção dos comentários. Voltando a dizer que links de compra desses aparelhos estarão aqui na descrição do vídeo, caso vocês se interessem. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.